Olá a todos, vamos conversar aqui sobre um assunto importantíssimo que é a destruição da República e qual é o objetivo desta destruição. Mas antes, não sei se vocês observaram aqui no fundo, vejam só, eu tenho aqui um livro de Murilo Rubião. A cada gravação que eu fazer, eu vou colocar um livro aqui para servir como indicação, de modo que você construa a sua intelectualidade. Ou seja, é importante para o desenvolvimento de uma formação crítica você conhecer os autores da Pátria Grande. Não adianta, por exemplo, como a minha formação foi e agora eu estou aprofundando e buscando outro tipo de formação, não jogar fora a formação que eu tive, mas buscar por outra perspectiva uma formação da realidade social brasileira e a pátria grande que nós estamos, ou seja, na América Latina. Enquanto latino-americanos, nós precisamos conhecer aqui. Porque vocês sabem que um dos aspectos mais importantes que ocorre na nossa formação é o quê? Quem descreveu muito bem, outro autor importante de vocês saberem, é esse aqui, ó, Darcy Ribeiro, que é esse livro aqui, A América Latina Existe, é a nossa colonização de pensamento. Então a gente precisa esvaziar um pouco essa colonização que ocorre de maneira fortíssima na formação social da nossa consciência, para a gente poder conhecer a realidade da nossa pátria grande, para conhecermos realmente os grandes pensadores, cineastas, manifestações do folclore, literatura, conhecer tudo que tem aqui. Não só analisar um aspecto apenas. A nossa formação acadêmica, ela nos limita a um ponto. Não estou dizendo que isso é ruim, mas a gente precisa ampliar o horizonte, expandir os olhares e perceber que as matérias elas são complementares. Tá? A filosofia é um guarda-chuva aonde existem outras matérias que vão servir para complementar o pensamento filosófico social latino-americano. Então, quem que é o Murilo Rubião? Ele é um escritor mineiro que faz aí uma espécie de realismo fantástico. Já nesse primeiro conto aqui, vou pegar aqui para vocês verem, isso aqui é uma coletânea de livros dele. Ele foi funcionário público durante a vida toda e a característica central é o quê? A crítica, vamos dizer, à burocracia e a inserção de elementos fantásticos na realidade, não de maneira forçosa. Isso que é importante na obra dele. Ocorre de maneira com um encadeamento tão perfeito que você não percebe e você está sendo jogado a uma outra realidade, mas essa outra realidade, ela tem uma ligação com essa realidade no sentido de estabelecer a crítica. O que há aqui de importante? Veja só, esse primeiro conto aqui chamado Pirotécnico Zacarias. Ele vai descrever a morte de uma pessoa e ele não sabe se ele morreu ou não. Isso remete a Brás Cubas. O nosso olhar é tão colonizado, veja só, que grande parte dos críticos vão dizer que ele é o Kafka brasileiro. Olha só o grau de alienação nosso. Não, e o próprio Murilo Rubião diz, não, eu fui conhecer Kafka depois quando eu comecei a escrever os contos. A minha grande influência é Machado de Assis, especificamente Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ali é vamos dizer, o início de um realismo fantástico. Como vocês sabem, o Brás Cubas, ele conta a sua morte. Tá? Então fica a dica desse grande autor aqui para vocês lerem. Deixa eu deixar aqui. Grande Murilo Rubião. Tá? Vamos ao assunto do vídeo de hoje. Um dos aspectos importantes para vocês perceberem aí nesses 3 anos que tem de governo Bolsonaro é o que? A gente já vem defendendo a tese que é desenvolvida lá pelo Paulo Giraldelli, que é o que? A ideia da destruição da República.
utilizando os mecanismos democráticos para a destruição dela, não por meio de golpes, ações antidemocráticas, não. Existe um erro de interpretação grande parte da esquerda, que é dizer que Bolsonaro vai destruir a democracia, está maculando a democracia. Não, ele está maculando a república. Você pega, por exemplo, aquele livro do Marcos Bagno. Desculpa, Marcos Bagno não. Do filósofo lá da Unicamp e do Sebrap. Marcos... não lembro o nome agora. O nome do livro é O Ponto Final. Ele defende essa ideia de que Bolsonaro vai destruir a democracia por meio de golpe. Não. Ele vai destruir a república. Ele utiliza a democracia para destruí-la. E qual que é o seu alvo preferido dentro da democracia? São as esquerdas? Não. Esse é um outro erro que a grande parte da esquerda cai. Eu até tinha caído nessa ideia de achar que ele quer fazer uma criminalização da esquerda. Não. O grande alvo de destruição dele é o Supremo Tribunal Federal. Se vocês pegarem esses 3 anos de governo, o que ele vai fazer em relação ao STF e à figura do Alexandre de Moraes é uma perseguição sistemática. Porque é ali que você tem os guardiões da lei. Então, portanto, se você coloca, como ele já colocou 2 membros nos quais ele confia, que tem a sua linha de pensamento, você consegue fazer a alteração e passar por cima de determinados mecanismos da lei. Ou seja, você distorce a função da república, que é o quê? É o cuidado com uma coisa pública. E a lei é uma coisa pública que deve ser preservada e cuidada para todos. Você a utiliza para um determinado grupo social. E que grupo social é esse que eu estou falando? Vamos lembrar André Mendonça com a sua comemoração ao lado de Michele e aquele delírio público, que é o quê? O fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo, filosoficamente falando, é você ter um fundamento da sua ideia e você ler o mundo a partir desta ideia. O que isso quer dizer? Significa dizer que você vai ter um posicionamento dogmático diante do mundo. Tendo esse posicionamento dogmático diante do mundo, todos os outros posicionamentos que são contrários a este fundamento que você tem, não servem. É preciso logo já de cara descartá-los. Então veja só, se o Estado é laico, você tem 2 membros ali que abertamente não cuidam da República como um Estado laico. Se você tem um presidente que fala abertamente da religião dentro dos mecanismos ali da República, você vai corroendo aos poucos e você vai compondo os aparelhos da República, utilizando esses mecanismos, colocando pessoas que pensam como você. E esses pensamentos que são desse grupo social não estão de acordo com o resto do povo. É isso que é preciso entender dentro dessa análise. Se não entender essa análise, vai fazer a leitura errada, achar que ele é autoritário e que ele quer destruir a República. Não. Da onde vem o autoritarismo? É isso que vocês precisam entender. O autoritarismo dele é uma questão subjetiva. E a partir disso é utilizado mecanismos ideológicos por meio de redes sociais que vai trabalhar sistematicamente nessa formação social do pensamento, da consciência da pessoa e que ela vai expressar isso por meio da linguagem. Exemplo, o negacionismo. O que é o negacionismo senão a consequência dos mecanismos de formação ideológica da consciência que vão ser expressados por meio da linguagem e das palavras que vão dizer que a ciência não está certa, não é bem assim a história do Covid-19. O outro caso agora,
O STF está discutindo a questão da linguagem neutra. Mal sabem eles que a linguagem neutra ela faz parte ali da comunicação de determinados grupos sociais, mas essa linguagem ela não foi instituída em nenhum departamento educacional, nenhuma secretaria de educação, nenhuma república, nada. Porém, todavia, entretanto, eles estão fazendo essa discussão como se essa linguagem já estivesse instituída. Vejam só, o que eu quero mostrar com esse exemplo aqui? É você discutir a partir de pautas morais, pautas subjetivas, critérios que são universais. A lei não é uma questão universal dentro da democracia e você utiliza pautas morais de determinados grupos sociais para discutir assuntos de interesse público. Mas esse assunto não é de interesse público. Porque para você fazer a alteração da linguagem, a alteração da escrita por meio de dicionário, e isso ser instituído por lei, é um caminho muito grande. A linguagem ela obedece os jogos de linguagem, como diz o Wittgenstein. Eu a utilizo conforme o contexto social que eu estou ali inserido. Eu posso pegar, por exemplo, este livro, utilizar para um outro determinado fim, falar que isso é uma outra coisa. É isso o jogo da linguagem. Uma coisa é a linguagem, outra coisa é a comunicação escrita e a instituição dessa escrita como lei, a alteração do léxico, da gramática. É isso que eles não entendem. Eles estão discutindo como se a gramática já estivesse em processo de alteração. Mas a alteração da linguagem e da gramática obedece uma reestruturação do poder. Isso Bakhtin já escreveu lá em 1929 no seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Mas como eles não entendem esses mecanismos, eles partem de pautas morais. E aí vamos fazer uma distinção clara lá já de ensino médio. Moral é uma questão individual subjetiva do indivíduo, de determinados grupos. E a ética não. A ética é de um povo. Como nós somos contemporâneos e ética é uma coisa e vida é outra, nós não somos antigos, do qual ética e vida elas estão juntas. Nós tratamos as coisas à parte, separadas. Então, meus caros, o que nós estamos vendo ao longo desses 3 anos, vamos dizer, de governo, é um processo sistemático da destruição da República, ou o aparelhamento dela em si mesmo, cujo objetivo é a inserção de pessoas que vão pensar segundo esse grupo social. Um outro aspecto que é preciso que eles fazem dentro desse contexto, a reconstrução da memória. Os nazifascistas fizeram isso. Queimaram livros de Freud, a praça pública. Freud até escreveu assim, a sociedade evolui. Antigamente, hoje eles queimam meus livros, antigamente eles me queimariam, mostrando qual a evolução aí da sociedade. O que nós temos hoje é o quê? É a queimação de determinados arquivos da história. O Arquivo Nacional, cujo qual foi eleito uma pessoa que não é da área e que está correndo perigo porque vai se fazer sim uma reconstrução da história a partir do apagamento da memória social brasileira e ser instituída uma nova visão de mundo, tem como objetivo a formação ideológica de novos sujeitos e novos agentes que vão pensar segundo esta ordem que está governando a República, está a destruindo. A gente vê esses claros aspectos por meio dos seus lacaios e dos seus agentes. Alguns indiretos dizem que não o defendem, mas por meio das suas ações, dos seus discursos, mostra justamente o contrário. Pondé, que está querendo se deslocar,
ele é um bolsonarista à direita. Escreveu um livro chamado Por que eu virei à direita. Surfou na onda do bolsonarismo. Fez por décadas artigos no jornal Folha de São Paulo, denunciando os professores, acusando-os de militância política em sala de aula. Ele lia cartas e perseguia sistematicamente os professores. E aí surfou nessa onda. Vamos lembrar que ele fez vídeos homenageando Olavo de Carvalho. Aquele Olavo de Carvalho, aquele que se diz professor de filosofia, que está nos Estados Unidos e que recentemente chegou ao Brasil e foi embora fugido. E aí, a partir disso, o que ele fez? Vídeos diferenciando ele e Olavo de Carvalho, dizendo que ele tem um olhar mais realista diante do mundo e que Olavo de Carvalho tem uma visão mais transcendental da coisa. Veja só o grau de delírio dessa gente. Outra questão importante a ser colocada aqui é: ele fez artigos na Folha de São Paulo dizendo que o Donald Trump ele era um homem ausente de valores, uma espécie de niilista. Donald Trump, vamos lembrar, ele era um supremacista branco que tinha valores muito bem claros e definidos. Vamos lembrar da frase dele: America First, o primeiro americano. Isso quer dizer o quê? Não é preciso mais falar nada em relação a isso. Então, veja só, aí do outro lado você tem um Leandro Carnal, que faz aqueles discursos que é única e exclusivamente individualista. Você pode, você faz, o mundo está mudando, trate-se de se adaptar à realidade. O que é isso, se não é um discurso neoliberal? Isso não se encaixa muito bem e perfeitamente na ordem que está agora? Veja, vocês precisam entender uma coisa. O discurso ele não precisa ser declarado para ter um posicionamento. Indiretamente, ele já se posiciona. Eu falei desses dois, mas existem vários outros aí que vão se encaixar surfando na onda. Isso sem falar no Leandro Narlock, sem falar na Janaína Pascoal e toda essa gente que surfou na onda e subiu hoje. O que eu quero dizer? Existe algo muito interessante que a gente precisa analisar, que é o fenômeno social da burrice. Isso não é de hoje, isso já aconteceu no nazifascismo, aconteceu em Portugal com Salazar, com a juventude portuguesa, aconteceu com Franco na Espanha, aconteceu na Itália com Mussolini e aconteceu na Alemanha de Hitler. Todos eles tinham juventude nazistas. Eu vou lembrar um caso para vocês verem como o fenômeno social da burrice ele está contaminando o pensamento social brasileiro e as nossas juventudes, quando eu falo desse processo sistemático da destruição da República, por meio do apagamento da nossa história, que é um outro aspecto importante a ser colocado aqui. Quando eu passei uma atividade em sala de aula para as crianças, aonde solicitei em que elas colocassem o que elas desejariam para o ano que vem, muitas delas fizeram um desenho fazendo o Lula diante de um tribunal e outras com o Lula sendo enforcado. O que esse discurso pode dizer? Eu, como estudante de psicanálise, eu vou saber o quê? Que ali ela está remetendo um espelhamento da sua família e um desejo que ela tem por conta do desejo familiar deles, que é o quê? De ver essa gente da esquerda eliminada da face da terra. A criança disse com todas as letras que seria melhor para o Brasil justamente isso acontecer. Ora, isso é um exercício de formação e deturpação
da linguagem. Veja, a formação, vamos especificar uma coisa aqui. A formação da consciência, ela se forma. Você tem uma ideia que você adquire, mas a expressão disso é por meio da linguagem. E isso tem que ficar claro. Quando você expressa algo, você expressa a sua visão de mundo sobre a coisa. Então, o outro aspecto importante da destruição da República implica em você nomear pessoas para cargos específicos dentro da área do saber, como o INFAM, que vai cuidar do patrimônio histórico, do qual eles não cuidam, muito pelo contrário. A Biblioteca Nacional, onde nós temos belíssimos arquivos da nossa história, e outros do Arquivo Nacional, do qual são pessoas que não têm formação intelectual para cuidar daquilo, mas que vai fazer uma varredura do que eles consideram importante e do que não é importante, que é preciso ser apagado. O professor Renato Giannini Ribeiro, ele vai fazer uma live, se não me engano, quarta-feira, e ele já vem denunciando isso nas redes sociais, falando que a nossa história corre perigo. Por que isso corre perigo? Porque as futuras gerações elas vão receber o quê de formação intelectual, da formação social do nosso país? Nós, enquanto pesquisadores, que podemos reproduzir o que nós aprendemos anteriormente, nós aprendemos. E a próxima geração? O que ela vai receber de formação social? A TV Escola, um outro aparelho da República, está sendo aparelhado por esses bandos de olavetes. Por um outro lado, você tem um canal chamado Brasil Paralelo, que tem milhões de seguidores, e eles estão fazendo uma reconstrução da história por meio de vídeos. Ora, eu não estou discutindo a qualidade dos vídeos, a qualidade em termos visuais, estéticos, etc. e tal. Você vê que é de gente profissional, mas a formação do aspecto das ideias, o encadeamento, como isso é construído, a gente chama na filosofia de um argumento falso. Eles falseiam a realidade. Ou como diz Bakhtin, filósofo de herança marxista, é uma refração da realidade. Ou seja, para falar de maneira mais clara e direta, é uma distorção do que está sendo feito. Você mente, para ser mais claro. Você coloca um aspecto do qual não existe. Então, portanto, você assumir esses pontos específicos, STF, aparelhos da República ligados à cultura, destruir a universidade e aparelhá-la, implica, sobretudo, você ter em mãos toda a República destruída e, ao renascer ela das cinzas, você dá uma nova cara e uma nova visão sobre esta mesma. Sacaram? Entenderam qual é o processo aqui de visão de formação social da construção da consciência brasileira? É uma consciência deturpada, distorcida e, sobretudo, burra. Por isso que é importante a gente analisar a burrice como fenômeno social e fazer a sua justificativa histórica nesses 3 países que eu já falei: Itália, Espanha, 4 países. Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. Os 4 países do eixo do mal. Entenderam? É isso que vocês têm que entender. E por isso que eu falei lá no começo que a gente tem que buscar a memória, é importante da gente conhecer os pensadores da pátria grande. Lê-los, observá-los, o que eles dizem. Quem conhece um Álvaro Vieira Pinto, um Guerreiro Ramos, Paulo Freire, que bebeu na fonte de Álvaro Vieira Pinto? A noção de consciência ingênua que o Paulo Freire tem, não foi desenvolvida por ele, foi desenvolvida por Álvaro Vieira Pinto num livro chamado Consciência e Realidade Nacional. A gente tem que ler, tem que conhecer esses caras. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, que falei agora. Tudo isso tem que ser conhecido, é obrigação nossa. Se a gente quer pensar em uma mudança de sociedade,
uma sociedade mais à esquerda, radical, a gente tem que resgatar esses homens. Não é possível a gente ter um olhar único e exclusivamente europeu diante do mundo. Continuar com essa subserviência teórica. Então é isso que a gente tem que entender primeiro. A destruição da República implica numa construção de um novo mundo diante do que vai ser exposto para as novas gerações. E isso já está fazendo efeito, inclusive em adultos deturpados. Recentemente, um dos colegas aqui do canal teve uma discussão violentíssima com professores que se colocam à direita. Não há crime nenhum da pessoa se colocar à direita, eu quero deixar claro isso. Mas a questão é aquilo que eu disse anteriormente. A formação da burrice. Você defender algo que é completamente incabível diante da realidade, aí sim, isso é intolerável. E muitos professores estão tendo essa formação porca, mal acabada e defendendo o indefensável. Eu quero que você pare e pense sobre isso. Analise o mundo diante do que está acontecendo. Senão, a coisa vai ficar triste para nós. Tá certo? É isso. Um grande abraço e até mais.